Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje, estou na verdade muito feliz, porque realmente, como eu sempre falo aqui, quando eu resolvi montar a nossa estrutura aqui em São Paulo, tudo aqui, todos os detalhes fazem toda a diferença. E esse brinquedinho novo aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores investimentos que eu já fiz na minha vida. Trouxe aqui o Michael. Michael, na verdade, é alemão. Michael, se apresente. Bom dia, sou Michael, sou gerente da América Latina da Bova Medical e eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Ricardo e ele é o primeiro médico que vai utilizar esse novo brinquedinho registrado novamente ao final do ano passado aqui no Brasil em cirurgia plástica. Olha que maravilha, a notícia recebida ao vivo aqui. Então, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui, na verdade, é um gerador de energia. É o que muitas pessoas chamam de bisturi elétrico, certo? Geralmente, nós usamos um bisturi elétrico que está ali presente no hospital, que nem sempre foi um equipamento pensado para a nossa cirurgia. Nesse caso aqui é diferente. Eu estava comentando antes aqui com o Michael que, geralmente, o bisturi elétrico quer mandar na nossa cirurgia, ou seja, você coloca poucos parâmetros nele e você tem que se virar com o que ele te entregou, certo? Certo. Isso aqui é completamente diferente. Isso aqui é outro nível de brincadeira. Eu consigo aqui, além de fazer os parâmetros básicos, eu consigo entrar em cada parâmetro desse e mudar da maneira que eu quero. Isso faz com que eu fale ao gerador de energia o que eu quero que ele faça para mim, certo? Isso, com as poucas cirurgias que eu já fiz com esse equipamento, que são poucas ainda, eu já vi assim, uma diferença simplesmente sensacional, cara. Eu estava falando com o Michael aqui que no começo eu tive um certo problema de adaptação, porque é muita opção, Sim. Você fica um pouco perdido no início. Só que aí depois, nas cirurgias que o Michael acabou não estando aqui, eu li o manual todo, né? Sim. O Michael falou também que eu fui o único médico que pediu o manual com antecedência, né, Michael? É isso. Eu pedi o manual com antecedência, a máquina ia chegar segunda-feira, eu pedi sexta-feira o manual, fiquei final de semana estudando. E aí quando chegou na segunda-feira o equipamento, de noite eu configurei ele todo da maneira que eu imaginei que fosse interessante para a cirurgia. No dia seguinte eu fiz a primeira cirurgia, já fui fazendo algumas alterações ao vivo ali durante a cirurgia. Cara, simplesmente assim, absolutamente sensacional o que eu consegui fazer de diferente com esse equipamento. O que muda para vocês na prática? Basicamente, número 1, eu consigo fazer o mesmo trabalho em menos tempo. Isso aí para mim, a minha cirurgia, todo mundo falou, minha cirurgia ficou mais rápida. Você acredita? As pessoas falaram que a minha cirurgia ficou mais rápida e a minha cirurgia de fato ficou mais rápida, porque os problemas que a gente encontra no meio da cirurgia não é um problema para esse equipamento, porque ele tem um modo de leitura, que o Michael pode explicar melhor depois, ele consegue ler o tecido ao mesmo tempo que ele entrega energia e dessa maneira ele compensa qualquer detalhezinho de líquido, de impedância de tecido. É isso? O nome está correto? Sim. E ele consegue compensar isso e a cirurgia não para. Por exemplo, um exemplo simples, eu estou aqui fazendo a cirurgia, de repente tem um local que tem uma impedância de tecido diferente e trava o bisturi, por exemplo. Eu tenho que mudar a configuração do bisturi. Nesse caso aqui não existe. Ele continua com a mesma configuração e mantendo a mesma eficácia até o final da cirurgia. Explica melhor como é que funciona isso, Michael. Sim. O Bova Arc tem um sistema que chama Arc Control. O Arc Control é um programa de trás de tudo o trabalho, a parte de entrega de potência, o modo cirúrgico diferentes, que mede constantemente a impedância do tecido, como você já explicou, a impedância e a resistência ao fluxo elétrico. E cada tipo de tecido tem uma impedância ou resistência diferente. O gerador ajusta e tem essa leitura em cada milímetro, em cada momento, em cada instante, e com isso ele ajusta, reduz ou aumenta a energia que ele entrega para fazer o trabalho, mas evitar mais dano tecidual. Exatamente. Então esse é o primeiro ponto. Isso que o Michael falou tecnicamente se resume a tempo menor de cirurgia. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, não é isso? Sim. Segundo ponto interessante, eu consigo entregar uma energia de uma maneira mais eficiente. Ou seja, eu consigo fazer o mesmo trabalho com menos dano ao tecido. O que isso significa na prática? Você tem menos inchaço, menos edema no pós-operatório. Os pacientes eles têm menos repercussão pós-operatória, menos inflamação no pós-operatório. Isso também é fundamental. Eu percebi isso na prática ali usando, porque eu fazia esse teste sempre. Eu fazia o cortezinho que eu precisava fazer, aí eu colocava o dedo imediatamente para sentir a temperatura que estava. E eu percebi que a temperatura no tecido é muito inferior à temperatura no tecido de qualquer outro equipamento que eu tenha usado dessa categoria, certo? Então esse é o segundo ponto, inflamação. Além disso, esse equipamento é um equipamento modular. O que isso significa? Eu consigo fazer upgrade nele
E futuramente, com os novos lançamentos que vão ter desse sistema, no mesmo sistema eu consigo ter o módulo argônio, que ele ajuda na retração de pele, tipo um efeito que muitas pessoas estão usando agora para corporal, certo? Que a gente está desenvolvendo uma forma de trazer isso para o facial. Também tem um módulo de selagem de vasos, que é muito útil, por exemplo, para fazer alguns detalhes da nossa técnica, como a região do pescoço, que é uma região que sabidamente tem vasos maiores, tem a glândula submandibular também, que facilita muito o nosso trabalho. Além disso, ele tem alguns sistemas de bipolar, que é uma pinçazinha que a gente usa bem delicada, que simplesmente são é o melhor sistema que eu já vi na minha vida. Tem uma parte da cirurgia que é para retirar essa glândula submandibular, é uma parte que todo cirurgião plástico tem como dor. É uma parte difícil, uma parte que você tem que estar realmente muito bem treinado, você tem que estar muito bem amparado, tecnicamente tem que estar uma equipe muito boa ao seu redor para você fazer aquilo lá com primazia. E por mais que eu tivesse todos esses outros quesitos muito bem, eu ainda tinha uma certa dificuldade em alguns casos. Os casos que eu fiz até agora com esse equipamento, simplesmente são numa outra categoria com relação à segurança e com relação principalmente a tempo cirúrgico, né? O tempo cirúrgico é uma coisa que importa muito para a gente, certo? Então, uma quinta coisa ainda. Uma quinta? Quinta coisa. Pode vir aqui, olha, vem aqui que eu vou mostrar para vocês a quinta coisa. Então vocês podem ver que eu consigo configurar ele de acordo com cada tempo cirúrgico. Por exemplo, eu falo sempre para vocês de Vectolift, dos vetores e tal. Então aqui, ó, Vectolift Kakovic aqui, então esse é o modo que eu estou operando. E aí se você colocar aqui, olha, vetor A e B, que são os vetores lá de sobrancelha e terço médio alto, clicar aqui você vai para o vetor C e D, ou seja, cada vetor tem uma configuração específica do equipamento. Outro vetor, o vetor E, por exemplo, o vetor da glândula também é um vetor importante. Na verdade não é mais vetor, né? É só para ressecção da glândula submandibular. E a quinta que a gente usa, a quinta configuração, que seria especificamente para blefaroplastia. Eu consigo fazer essas mudanças aqui ou na mão, sem precisar ninguém mexer no aparelho, ou no próprio pedal. Então não tem mais aquela perda de tempo também pede por favor para o circulante de sala, vai lá, muda aquilo ali, muda aquilo, não sei o quê. Não existe mais isso, porque é tudo feito pré-configurado e cada etapa da cirurgia eu consigo selecionar enquanto eu estou em campo operando, certo? Então assim, isso aqui, como eu falei para você já antes, foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida, tá? Isso aqui é uma marca que recém chegou no Brasil, é uma marca alemã. Então é isso, um equipamento fantástico, que foi paixão à primeira vista. E assim, eu estou curioso para saber daqui a um ano o que mais eu vou descobrir dele, que a sensação que eu tenho é que a cada dia eu vou me ajustar melhor com esse equipamento. Eu certo? também. Eu vou acompanhar você nesse caminho. Isso. Estou muito curioso que tudo que vamos desenvolver juntos. Isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.